Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Just Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um podcast. Hoje vamos falar sobre carreira acadêmica. Quem está falando aqui é André Colares, fundador do Mind Just. Estou aqui com o grande criminalista João Rezende. Inclusive a gente já estava gravando aqui há 20 minutos e caiu. A gente descobriu que não estava gravando nada. Vamos recomeçar esse episódio para vocês aqui. Estamos com um convidado super especial, né, João? O papo vai ser muito bom. Isso aí. Não, por mim eu regravaria umas 20 vezes aqui com o Vinícius, cara. O papo já tava aqui totalmente empolgado. Por mim pode regravar várias vezes, porque o tema é sensacional e ele tem muita coisa para trazer pra gente. Vai ser muito bom. Só para falar um pouco do Vinícius, eu até perguntei isso no episódio que caiu. É um cara extraordinário, professor da USP. Até perguntava para ele, Vinícius, tá com quantos anos? Ele, 34. E você finalizou pós-doutorado com quantos anos? 28 anos. Falei, pô, o cara sabe do que tá falando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre carreira acadêmica, vamos falar sobre os impactos disso na advocacia. E, meu irmão, mais uma vez, pela segunda vez hoje, é prazer grande recebê-lo aqui para esse papo. Nada, prazer é meu, André, João, alegria enorme estar com vocês. E a gente já estava matutando esse episódio há algum tempo. Verdade. A gente gravou o outro episódio no ano passado, mais focado em sociedade, advocacia, conflitos, eu querendo esgoelar o Gustavo, ele querendo me esgoelar, então é assim. Então, para quem quiser, fica a dica, tem um outro episódio bem legal, focado em sociedade, advocacia, atuação. E aí, naquele episódio, eu falei um pouquinho sobre histórico e a gente ficou com um gostinho de querer falar um pouquinho mais sobre as relações entre docência, pesquisa, ciência e advocacia. Então, obrigado, um prazer estar com vocês. Irmão, queria te fazer essa pergunta que eu já fiz e vou reiterar. Por que o nosso público de advogados, por que eles devem assistir esse papo aqui? Não, maravilha. Esse é um podcast, um videocast, né, focado em advocacia. E eu acompanho, eu vi inclusive o Fernando agora, até mencionou, me mandou um abraço para ele também, semana passada, gravava aqui com vocês. Foi. Então, focado em advocacia com várias dicas, várias experiências. Hoje o programa é um pouquinho diferente, mas conectado, que é relacionando a advocacia com academia, com docência, com pesquisa, com ser professor. E eu dou uma disciplina ali no IDP, no doutorado, que eu criei, e é uma disciplina obrigatória que chama Oficina de Publicação Acadêmica, Publicação Científica. Nela, eu falo para os alunos de doutorado como é que funciona uma revista científica, como é que eu faço publicar artigo, como é que funcionam as editoras de livros. E aí, normalmente, eu começo a disciplina falando, meu Deus, por que eu estou submetendo vocês a essa tortura? Tem louco para tudo. Eu gosto de mexer com revista, com publicação. E todo mundo pode, de certo modo, daqui ou dali, tirar um pontinho positivo, tirar uma contribuição. Isso é muito relevante. Seja a pessoa que quer ser professor, que quer fazer mestrado, doutorado, e aí o programa é para você, ou para outras pessoas que não querem tanto, mas querem mais focar na advocacia, também é importante. Quando eu vou pensar uma tese mais complexa, eu vou ter que saber pesquisar um artigo bom, uma fonte boa. Com a internet hoje, com o ChatGPT, IA e tudo isso, tem muita coisa, eu preciso saber o que é bom. Será que a IA está alucinando? Eu vou ter que conferir isso numa fonte confiável. Quais revistas são confiáveis? Hoje no mundo tem revistas predatórias. Revistas que cobram valores bem altos, não fazem um controle decente, publicam qualquer porcaria, desde a educação física até o direito, e a pessoa paga e publica. Então eu tenho que tomar um cuidado, por exemplo, para não cair numa dessa. Isso é importante. E isso serve para quem não queira ser professor também. Então fiquem aí que eu acho que vai ser interessante. Cara, fantástico, irmão. Vamos lá. Agora falando da sua trajetória. Mestrado, doutorado, pós-doc e até graduação. Como é que você entrou nesse mundo acadêmico aí? Conta um pouco da sua trajetória para daí a gente começar a extrair esses insights. Não, maravilha. Começar um pouquinho contando desde a graduação até chegar no mestrado, doutorado, e tem muita historinha no meio, vou me perder, a gente vai voltando para o que importa e vocês vão me cortando e perguntando algumas coisas, senão eu vou ficar falando até amanhã. Fechou. Primeiro ponto importante, né? Graduação, por que o direito? Por que eu escolhi o direito? Eu vim de uma família, e aí é um ponto relevante também,
que sempre me ajudou muito, sempre me deu todas as condições. A minha vida para conseguir fazer um mestrado, um doutorado com uma dedicação bastante grande, pressupôs alguns privilégios e várias sortes, que eu vou comentar ao longo do episódio, várias sortes que eu tive ao longo da carreira toda. E com isso, a minha família também era muito do direito. E sempre me incentivou bastante, influenciou. Nunca falaram assim expressamente faz direito, mas é meio que natural, né? No almoço vai conversar disso, a criança vai, às vezes, sendo um pouquinho, vai se interessando. E aí comecei a fazer o direito, isso era 2007, 2008, mais ou menos. Quando eu entrei na graduação, eu sou de Porto Alegre, eu fiz PUC Rio Grande do Sul. E aí, no segundo semestre, eu quis fazer uma disciplina optativa, eletiva, para já antecipar. Eu tinha que fazer um tanto de optativas, eu quis já começar uma sexta de tarde. E aí foi uma disciplina de criminologia. Eu gostava, achei que isso ia interessante, não tinha ainda essa paixão pelo penal, nem sabia direito o que era, mas achei que criminologia, crime, ia ser interessante. Sim. E aí eu dei uma primeira grande sorte, que foi ter como professor um professor que foi determinante na minha vida, especialmente na graduação, que foi o professor Giovanni Saavedra. Ele tinha acabado de voltar da Alemanha, e ele tinha acabado de fazer 2 doutorados ao mesmo tempo em alemão, um em filosofia e um em direito penal. O em filosofia, ele foi orientando do Honneth. Então, ele veio com o olho, com sangue no olho de passar todo esse conhecimento, de formar discípulos, de querer realmente incentivar as pessoas a seguirem uma carreira acadêmica como ele estava seguindo. E aí o Giovanni incentivou, me apaixonei pela disciplina, me apaixonei pelo grupo e ele disse, vamos continuar. Me chamou para fazer o grupo de estudos, de pesquisa, e aí outra sorte também. Bem naquela época ele tinha uma bolsa de iniciação científica do CNPq, que já tinha mais ou menos um aluno direcionado que ia ficar com a bolsa, mas de última hora o aluno mudou de ideia. Naquela época, ou tu tinha a bolsa do CNPq, ou tu estagiava, não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele optou por fazer um estágio. Sobrou a bolsa, eu estava lá, eu disse, eu quero. Peguei a bolsa e nisso eu peguei 3 bolsas em sequência. 3 anos da graduação, ou seja, quase toda a graduação, eu fui com bolsa de iniciação científica do CNPq. Naquela época pagava 360 reais e eu lembro que sobrava. Meu Deus do céu, como é que sobrava 300 reais? Mas sobrava naquela época. E aí eu fui pesquisando, cada ano eu tinha um projeto que o Giovanni determinava, mais ou menos um tema relacionado ao que ele fazia, mas eu gostava, lia, ia lá para a faculdade, ficava o dia inteiro na faculdade, de manhã eu tinha aula, de tarde eu ficava lá pesquisando. Eu comecei a ir em todos os seminários de iniciação científica lá de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Todo ano, cada faculdade faz um seminário de IC, onde os alunos vão lá e apresentam. Então, todo ano eu apresentava em 5, 6 seminários. O meu projeto tinha 10 minutinhos, eu lembro bem. Quando dava 7 minutinhos, o pessoal levantava um cartão amarelo. Quando dava 10, cartão vermelho. E aí, sustentação oral em 5 minutos a gente já tá acostumado, né? Cartãozinho vermelho, os ministros dão direto pra gente pra falar, não, acabou os 5 minutos. Então, tudo isso, de certo modo, contribui também pra advocacia. Falar em 10 minutinhos, o pessoal acha que é pouco. Eu acho ótimo sustentação em 5 minutos. Tem que ser focadinho, direto, e isso vem muito também da experiência acadêmica. Agora, com os meus orientandos, por exemplo, quando eu faço banca de mestrado, doutorado dos meus orientandos, o regimento prevê 30 minutos. Eu falo, nem a pau. Não vai falar 30 minutos nem a pau. É 5, 10 minutos. Não vai falar 30 minutos. É 5, 10 minutinhos, objetivo, problema, o que foi, qual é a originalidade, um resumo rápido do sumário e deixa a banca bater. Não vai falar 30 minutos. Mesma coisa, desde lá, cartãozinho amarelo, cartãozinho vermelho, objetividade. E aí eu fui fazendo toda essa pesquisa ao longo da graduação. Só mais um pontinho relevante. Junto com isso, porque eu achava que as coisas precisavam caminhar junto, eu fazia um estágio voluntário na Defensoria Pública. Fiz também 2, 3 anos de estágio voluntário na Defensoria Pública. Eu ia 2 dias, porque eu não podia ter estágio junto. Fiz primeiro em civil, depois em penal. Foi uma experiência muito boa. Fiz o SAJU da URGS, que é o Serviço de Assistência Jurídica, que eu estava na PUC, mas podia fazer o da URGS, que começou a ter uma experiência mais prática. Com isso, e eu acho que hoje eu também penso assim, eu fui unindo a teoria, o estudo, a academia, com a prática, que vão caminhando junto, uma vai contribuindo para a outra, e isso que eu quero falar bastante aqui. A partir disso, eu fui para o mestrado. Vocês, algum comentário? Eu já vou seguindo aqui. Eu tenho 2 aqui, João. Então, você tem algum aí? Fale, porque senão... Eu tenho um comentário antes de uma pergunta, porque assim, eu tô muito indignado com quem tá assistindo a gente, que ainda não curtiu e não compartilhou. Pois Tô muito indignado. Então, assim, pra gente continuar aqui... Curta e compartilha já nesse momento.
Esse tema é muito importante, manda aí no grupo do seu escritório, manda pra turma aí, incentivar o pessoal do seu escritório a estudar, fazer mestrado, doutorado ou se interessar pelo tema. Então, curte e compartilha, vamos lá. Agora a pergunta sobre essa questão, já que você vai entrar agora no mestrado e que você emendou o mestrado depois doutorado, pós-doc, se puder falar assim, por que a pessoa que está ouvindo a gente, que está na graduação, deveria emendar, e também falar para quem não emendou, como que ele pode retornar para a academia para poder fazer um mestrado e um doutorado. Ótimas questões. Deixa eu colocar aqui meu tema junto com o seu, porque eu acho que tem toda a conexão. Dentro disso, se deve ou não fazer no Brasil ou fora, eu vi sua trajetória muito no Brasil, né? Tem gente que, não sei o quê, tem um tal de sanduíche que faz aqui, que faz fora. E tema, você falou sobre os temas, que você tinha mais ou menos um direcionamento. Eu vejo muita gente pesquisando uns temas, assim, que não tem a mínima vinculação com a atividade profissional. E queria te ouvir sobre essas duas questões também, dentro da pergunta do João. Fazer no Brasil ou fora e tema. Ótimas perguntas, só que aí a gente já vai o episódio inteiro, né? Vou com calma, começar pelas do João. Eu emendei, e aí por isso que, como o André falou, eu já acabei cedo. Acabei não, porque a gente sempre estuda, mas eu já fiz direto, mestrado, doutorado, o pós-doc. Eu acho positivo. Óbvio, como eu disse, tem que ter ajuda, porque fazer junto com uma advocacia que está se estabelecendo é um pouquinho difícil. Se eu fosse abrir meu escritório naquele momento, provavelmente eu não teria conseguido fazer tudo isso junto, emendado e com qualidade. Então depende muito da vida, das condições, do momento, do que a pessoa quer fazer. Eu, felizmente, como disse, tive alguns privilégios e sortes e pude optar por já fazer tudo emendado e depois ir para a advocacia. No começo, assim que eu me formei na graduação, quando estava no meio tempo ali entre começar o mestrado, eu advoguei um pouquinho, mas bem artesanalmente, inclusive com outro que vocês entrevistaram, Bruno Bonicore, que é meu amigão, a gente fez o mestrado junto, ele se formou mais ou menos junto comigo, a gente foi colega de iniciação científica com o Giovanni Saavedra, os dois são discípulos do Giovanni. E com isso, lá no comecinho do mestrado, a gente advogou junto, eu ajudei ele umas coisinhas, porque no começo eu pensava em fazer concurso público para juiz, alguma coisa assim. E aí eu queria ter, enquanto fazia o mestrado, a experiência prática que precisa, né? Assinar uma petição ou outra. Mas advogar em alto nível foi só depois para uma advocacia de verdade focada em penal. Eu já emendei tudo. Tem um ponto positivo que é ficar no fôlego, estar atualizado, já ir pegando o ritmo, acho que é importante. Para quem não conseguir, tem que, óbvio, se estabilizar, é um perfil, tem inclusive alguns mestrados com esse perfil, um pouquinho mais, por exemplo, o mestrado doutorado do IDP tem esse perfil, a média de alunos, agora está mudando um pouquinho com bolsas que ele está implementando para pegar gente mais jovem, mas em geral o perfil do IDP são pessoas um pouco mais velhas que já têm uma carreira estabilizada, que aí voltam para a academia para fazer o sonho, eventualmente, de fazer um mestrado doutorado. Dá para fazer também, é óbvio. Dá não, né? A gente vai fazer o que der na vida, o que a vida permitir. Mas é uma possibilidade. Aí para voltar, tem que ir se inserindo, né? Participando de grupo de pesquisa, acompanhando as revistas científicas, que isso não é um costume que a gente tem em outras áreas. Por exemplo, se a gente vai num cardiologista, um médico. Porra, um cardiologista, para ser um cardiologista bom, um médico para ser bom, ele vai ler a revista americana de cardiologia. A revista americana de cardiologia, sei lá se essa é, mas a melhor revista de cardiologia, ela vai publicar lá 3 números por ano, 4 números por ano, e um profissional, mesmo que ele não seja acadêmico, ele vai ler. Porque ali vai ter um artigo falando qual é o remédio que está mais atual e tal. Na nossa área a gente não tem esse costume, que talvez seria um costume importante. Para quem quiser voltar, é um caminho. Olha a revista. Boas revistas. Boas revistas. Recomende aí 2, 3 boas revistas. As melhores revistas da área de penal e processo penal, uma delas eu, de certo modo, criei lá no começo, né? Sem falsa modéstia, que é espetacular a revista, gosto demais, que é a Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Revista online, gratuita, maravilhosa, RBDPP, só jogar no Google, consegue baixar tudo, tem bastante coisa pra vocês lerem no carnaval, brincadeira, não, vai ser depois do carnaval provavelmente, mas fim de semana com um vinhozinho, ler artigo de processo penal, não precisa, né? Mas tudo bem, tem muita coisa boa lá. A outra, mais tradicional da América Latina, Revista Brasileira de Ciências Criminais, do IBCCRIM. Tem uma outra revista que está um pouquinho mais sumida, mas que é muito boa também, que é a do ITEC, Revista de Estudos Criminais. Essas são as 3 mais consolidadas na área. Então, uma pessoa que quer voltar
para a área acadêmica, para estudar, importante, dá uma olhada, começa a acompanhar as revistas. A de processo penal ela é aberta, gratuita, é só jogar no Google, 3 números por ano, olha ali o que está publicando para ter ideia. Definir tema é super difícil, é uma das angústias que a gente tem, né? Então, definir tema, eu preciso ter um acompanhamento do que o pessoal está discutindo, pensar alguma coisa em relação com a prática, mas aí depois a gente volta mais para isso. Talvez seja interessante continuar na carreira, né? Porque senão depois eu não vou acabar até o fim do episódio. Tá, vamos lá. Eu coloquei de estudar fora ou no Brasil. Boa pergunta. Eu estudei um pouco fora durante o doutorado. Durante o mestrado, eu fui um pouquinho naquele curso que tem em Göttingen, do Caiambos, que é um curso que tem todo ano, a cada 2 anos, escola de verão da Alemanha, de direito penal da Alemanha. Vale a pena, é 1 ou 2 semanas lá em Göttingen. E eu fui um pouquinho no Max Planck Institute, que é um instituto em Freiburg, que é de pesquisa também. Mas foram coisas pequenas, 2 semanas, 3 semanas. Tem que dominar o idioma para ir? Alemão não, eu não falo alemão. Nesses 2, não. O Max Planck, ele é um instituto que tem na Alemanha que é tipo uma biblioteca. E aí tem um para cada área. Tem um que é o de direito penal, que agora chama de segurança e direito penal, que é em Freiburg. Tem um em cada cidade na Alemanha. Então tem o de saúde, tem o de história de direito, tem o de direito penal, que fica em Freiburg. Dá para ir lá, pedir, tu manda um e-mail, entra no site, manda um e-mail para... Tu pode ou fazer uma instância maior, 6 meses, ou tu pode pedir um acesso à biblioteca, que daí pode ser 1 semana, 2 semanas, para pegar material. E eu fiz isso, tanto durante o mestrado quanto no doutorado. Período de 2 semanas eu fiquei lá. No doutorado, eu fiz 6 meses de sanduíche, com bolsa da CAPES, que eu fiquei 6 meses em Madrid, com a professora Lorena Bachmeier-Winter. Eu fiz doutorado na USP, mas eu fiz o sanduíche. Sanduíche é meio estranho, né? Às vezes eu coloco no currículo, o pessoal lê quando eu vou dar uma palestra, fez sanduíche na Espanha, o povo fica me olhando, né? Que porra é essa de sanduíche na Espanha? É um nome estranho esse. Sanduíche é quando a gente faz um período do mestrado ou doutorado, normalmente o doutorado, numa universidade de fora. Entendi. Não é fazer todo o doutorado, mas só um pedacinho, 6 meses. O doutorado dura 3, 4 anos, tu fica 6 meses, 1 ano. Tem uma outra opção. A bolsa paga isso? Passagem, hospedagem, como é que funciona isso? Sim, tem algumas bolsas que pagam. Tem um programa da CAPES que chama PDSE, Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior. Abre todo ano, PDSE. Cara, o negócio de sanduíche é institucionalizado, né? Chama sanduíche mesmo. É meio estranho, mas é isso aí. Então, esse edital, ele abre todo ano na CAPES. Tem um ano ou outro que o pessoal tá sem dinheiro e não abre. E aí tu se candidata e eles pagam passagem, pagam uma bolsa. Eu não lembro quanto é que era, mas eu acho que era tipo 2, 3 mil euros por mês. A minha orientadora, Lorena Bachmeier-Winter, ela chegou pra mim e falou, porra, tu deve ser bom no Brasil, porque eles estão pagando dinheiro pra cacete pra ti. Quando eu cheguei lá em Madrid. Que acho que era 2 mil euros. Normalmente, Cara, é muito, né? Se você olhar o poder de compra que você tem. não sei se era 2, talvez seja 1.500. Eu lembro que eu pagava tipo 500 de aluguel, que eu dei muita sorte de achar um lugar muito bom por 500 euros, que era difícil. E aí sobrava uns 1.000, eu acho, pra viver e tal, que era bom. E ela falava, porra, dinheiro pra cacete. Lá na Espanha tava difícil na época, não tinha bolsa. Ela olhava pra mim e falava, o Brasil tá bem, tá pagando bem. Esse período vale a pena. Mas aí, voltando pra tua pergunta, será que vale a pena fazer o doutorado pleno fora? Tudo tem prós e contras na vida. Fazer um doutorado pleno fora, que aí é fazer tipo os 3, 4 anos em outro lugar, por exemplo, o Bruno fez. A gente fez o mestrado junto, lá na PUC, e aí a gente pensou, eu sou muito amigo do Bruno, né? E aí a gente pensou junto. E aí, o que a gente vai fazer agora no doutorado? Faz lá na PUC mesmo? É bom fazer na mesma instituição tudo? Porque daí eu ia ter feito mestrado, graduação, mestrado, doutorado na mesma. Tem prós e tem contras, mas eu preferi ir para outro lugar. Aí eu pesquisei, fui para a USP e ele foi para a Alemanha. Tem prós, é óbvio, fazer um doutorado como ele fez, ficou 4, 5 anos na Alemanha, fenomenal. O Bruno é um fenômeno, eu gosto demais dele. E ele trabalha muito bem, tanto na docência quanto na advocacia. Tem algumas dificuldades também para ser consideradas. Se eu fizer fora, pleno, eu preciso revalidar no Brasil. Antes era bem difícil, era chato. Hoje está um pouco mais fácil, tem uns procedimentos simplificados para tu revalidar aqui, porque senão não conta aqui formalmente que tu fez doutorado. Hoje está mais fácil, mas tem que cuidar. Sei lá, antigamente era difícil, porque, por exemplo, a CAPES pedia que tu precisava ter um histórico das disciplinas que tu fez com nota. E tem alguns países que o doutorado, tu não precisa fazer disciplina. Então, tu ia fazer o doutorado e não tinha disciplina para fazer, não tinha nota, não tinha histórico de disciplinas com nota. Aí a pessoa voltava para o Brasil, tava mal, porque não tinha esse negócio, a CAPES pedia que era obrigatório e a pessoa não tinha. Então, antes de ir, vocês têm que ver o que precisa quando voltar. Já vai para lá pensando o que precisa. Hoje está mais fácil, mas antigamente era difícil.
E um outro problema, é difícil ir, tem que ter um bom contato lá e tal, fazer o processo, se organizar tudo, se adaptar à cultura, e depois para voltar é um pouquinho difícil. Eu acho um pouco complicado fazer doutorado todo fora, porque depois como é que tu volta, sabe? O Bruno, por exemplo, ele estava muito bem lá na Alemanha. Ele tinha acabado, acho que no episódio ele falou, né? Ele tinha acabado o doutorado, ele já estava advogando, entre aspas, né? Ele não tinha OAB na Alemanha, mas ele era um advogado internacional num grande escritório lá na Alemanha, um dos maiores da Alemanha. Ele estava bem. A tendência era ele ficar lá. Só que a gente conversava e ele falava: Vinícius, eu quero voltar pro Brasil e tal, eu gosto do Brasil. Aí eu estava no STF com o ministro Gilmar, um dia abriu uma vaga, recomendei o Bruno, o ministro Gilmar adora a Alemanha, olhou o currículo do Bruno, doutorado, fluente, alemão e tal, fala: repatria o menino, traga de volta. Então, voltou. O Bruno também, fatores, sortes da vida, ele deu essa sorte de abrir essa vaga bem quando ele queria, ele voltou e conseguiu se estabilizar, mas voltar às vezes é difícil. Então, respondendo a tua pergunta, tem prós e contras, a gente tem que sempre se organizar. Eu sugeriria fazer aqui e um sanduíche fora, que eu acho que é melhor, é mais fácil, tem experiência fora, mas não tem tanta dificuldade para revalidar e para voltar assim, que é um período um pouquinho menor. 6 meses, 1 ano, fica bem. Legal. E até pegando o gancho da pergunta do André, essa questão do tema. Quando você escolheu o tema para o mestrado, o que você acha do tema quando a pessoa está pensando num tema muito teórico, por exemplo, sobre questão dogmática de culpabilidade? Direito penal, em geral, são temas mais assim, né? Exatamente, algo muito específico de criminologia. Você acha que o tema tem que ser algo voltado para a prática? Não tem? Faz sentido? Não faz? O que é que você sugere? E como você escolheu na hora de fazer o mestrado? Ótima questão, que daí a gente volta para o histórico, porque senão eu não vou acabar. Acabei a graduação e aí surgiu esse problema. Acabei em 2012, eu já tinha feito iniciação científica. Uma outra questão precisa fazer especialização? Depende. Como eu já tinha feito iniciação científica durante toda a graduação, eu não fiz. Já fui direto para o mestrado. Quem não fez, vale a pena. Uma especialização boa, bem organizadinha, com uma perspectiva prática, vale a pena. Mas se quiser bem um perfil acadêmico, às vezes não precisa. Eu não fiz, fui direto para o mestrado. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou pesquisar? E essa foi uma outra sorte da vida que eu tive. Eu comecei a pesquisar, não lembro bem porquê, eu comecei a olhar e o meu orientador no mestrado, aí eu mudei, não foi mais o Giovanni, porque o Giovanni era mais focado em penal, eu comecei a gostar de processo, eu quis ir para o processo penal. E aí eu comecei a pensar, que tema de processo penal que eu faço? O Nereu Giacomoli foi meu orientador de mestrado. E ele foi um dos primeiros a pesquisar sobre consenso, sobre acordos. Ele fez a tese de doutorado dele na Espanha, lá em Madrid, sobre mecanismos de consenso, acho que foi em 2005, 2006. E aí, eu fiz uma disciplina com ele, na graduação, acompanhei as aulas, ele falava mais disso, eu achei interessante, eu lembro que eu comprei um livro pela Amazon dos Estados Unidos, chama Road Plea Bargaining, a barganha no mundo. E aí eu achei aquele livro muito legal, tinha um capítulo sobre cada país, naquela época não se falava tanto aqui, isso era 2012, 13, não se falava tanto sobre acordos, já tinha colaboração premiada, a Lava Jato estava ali, estava quase estourando, não tinha estourado ainda. E era um tema que estava ali. Já tinha os acordos do JEC, mas não se falava tanto, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Fiz a minha dissertação de mestrado, está publicada pela de Plácido, chama Barganha e Justiça Criminal Negocial. São quantos livros publicados? Tem 4 meus. Que são? O Barganha e Justiça Criminal, que foi dissertação, um de ANPP, um de colaboração premiada, esses dois são mais manuais, assim. E um de direito ao recurso no processo penal, que foi minha tese de doutorado. Top. E aí, eu peguei e comecei a pensar sobre esse tema e dei uma grande sorte. Quando eu acabei o mestrado, 13, 14, fim de 2014, estourou Lava Jato. E eu tinha pesquisa pronta sobre isso. Estava com a dissertação prontinha. Não era focada em colaboração premiada, porque a dissertação foi mais sobre o cenário geral, os riscos, etc., mas tocava de certo modo. E aí o pessoal começou a me chamar para dar aula. Especializações, quero saber sobre colaboração premiada, dá uma aula sobre colaboração premiada. E aí, dando as aulas, aprofundando na colaboração premiada, eu escrevi o livro de colaboração premiada. Foi tudo meio que acontecendo, né? Foi tudo acontecendo. E isso é um ponto interessante. Como é que eu escolho um tema? Quem tem uma pretensão de fazer uma advocacia junto com um mestrado, acho que é importante pensar um tema que tenha alguma contribuição para a prática. Isso é importante. Essa distinção entre prática e teoria, que uma coisa totalmente separada, na prática a teoria é outra, eu não acho que seja assim. Eu acho que é importante a gente
ter contribuições acadêmicas e científicas que tenham resultado na prática. Então, para os meus orientandos, por exemplo, eu sempre falo para eles, qual é que é o problema? Qual é que é a pergunta? O que tu vai responder e o que tu vai trazer para a prática disso? Um projeto de lei, uma pesquisa empírica com dados estatísticas, tem que ter uma concretude. Eu não posso discutir algo muito abstrato. Óbvio, certo? O Bruno, por exemplo, ele discute mais questões abstratas de dogmática. Eu sou processualista, tem questões mais abstratas, mas em geral eu acho que falta muito aqui no Brasil coisa mais concreta, sabe? Ciência não pode ser uma discussão sem concretude, tem que ter resposta, tem que trazer contribuição, tem que falar, tal projeto, vou fazer isso, tal artigo tem que modificar. Então, em geral, meus orientandos, ou eles fazem um projeto de lei no final, propondo uma alteração concreta, ou tem que ter uma pesquisa empírica com dados, estatísticas, pode ser uma pesquisa jurisprudencial, pode ser uma pesquisa entrevistando gente, pode ser algo assim, mas tem que ter dado, tem que ter concretude. E quando vai definir um problema, na minha opinião, tem que ser assim. Eu preciso pegar um problema que traga uma contribuição para a prática, na minha opinião. É óbvio que prática não se faz sem teoria, tem que ter uma base teórica para eu conseguir achar o problema. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas pensam errado. Eu vou fazer um projeto sobre um tema e depois eu vou ler sobre o tema. Não existe. Para definir o problema, que é o eixo central do projeto, eu preciso ler um monte para ver até onde que está a discussão, porque o problema ele precisa ser um passo além do que está na discussão. Então, hoje estão discutindo o controle judicial do NPP. O que o juiz pode fazer, o que o juiz não pode. Eu preciso saber o que a doutrina sustenta, o que a lei sustenta, o que tem na jurisprudência, para eu ver qual é que é o problema, qual o conflito que está gerando, para eu propor alguma coisa. Então, eu preciso ler antes de chegar para um professor e falar, eu quero pesquisar sobre o controle judicial do NPP. E aí? O que tu vai propor? Sim. Qual é que é a sugestão? Então, isso é importante. Óbvio, não estou falando isso para assustar as pessoas. É com calma. Como eu disse, ninguém surge gênio do nada, ninguém nasce gênio. Como vocês falaram, eu faço isso desde os 18 anos. Por isso que eu gosto de escrever, porque é uma coisa de prática, de repetição. Se as pessoas começarem, é óbvio, no começo vai ser um pouquinho difícil. Tem a tela branca aqui que eu vou escrever, a pessoa começa a se cobrar muito, mas vai rolando, vai pegando o jeito, se solta, escreve. Outra coisa que eu falo para meus orientandos, defendeu a dissertação, a tese, melhora uma coisinha ou outra, mas não vai querer reescrever para publicar como livro depois. Se eu for reescrever, não vai sair nunca. Sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter o que corrigir. É isso, sabe? É fazer teu melhor, fazer um negócio que tu te goste, que tu te alegre, na bola pra frente. Bola pra frente, perfeito ninguém é, perfeito nada vai ficar. Então, são coisas assim, devagarinho as coisas vão indo, vão fluindo. Mas sobre o mestrado, fiz na graduação, sobre barganha de justiça criminal negocial, acabei em 2013, 14, e aí decidi, vou para algum outro lugar. Onde é que eu vou? Escolhi um lugar para onde é que eu vou. Eu sempre gostei muito de processo penal. Lá na PUC Rio Grande do Sul tem um diferencial. Tem um mestrado, doutorado em Direito e tem um mestrado, doutorado em Ciências Criminais. São dois diferentes. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Eu estava até falando com um advogado essa semana, João. Bom advogado, ele é criminalista. E ele me falou, cara, eu estou pesquisando sobre processos coletivos no mestrado. Falei, cara, mas o que isso tem a ver com... Ele falou, cara, é o tema que tinha aqui, não sei o quê. Eu não sou muito não entendo com profundidade desse contexto. Mas qual que é a ideia, assim? Às vezes tem faculdade que só tem um tema específico e você tem que seguir por aquela linha daquela faculdade. Como é que funciona isso, para a galera entender? Boa pergunta. Cada mestrado, doutorado, chama PPG, que é Programa de Pós-Graduação. Eu posso ter mais de um numa universidade. Fantástico. Então, por exemplo, no IDP, tem 3. Tem um acadêmico, mestrado, doutorado acadêmico, tem o profissional, mestrado profissional. Qual que é a diferença de acadêmico para profissional? Eu não vejo tanta, porque como eu falei, eu sou professor do acadêmico. O acadêmico, teoricamente, é mais voltado para quem quer ser professor, o profissional para quem vai aplicar na prática. Mas como eu falei, eu acho que o acadêmico também tem que ter impacto prático, então eu não vejo tanta diferença. Mas, teoricamente, a diferença é que o profissional é mais voltado para a prática, Lá no IDP tem 3 PPGs e tem um profissional em São Paulo, ainda do IDP São Paulo. Lá na PUC tem 2 PPGs, em Direito e em Ciências Criminais. Cada PPG tem uma área de concentração. Por exemplo, no IDP é Direito Constitucional, o acadêmico. O mestrado acadêmico é em Direito Constitucional, a área de concentração. Teoricamente, todos os projetos, todos os professores têm que, de certo modo, contribuir para essa área de concentração. Tem a área de concentração e aí tem as linhas.
Dentro da área de concentração é direito constitucional no IDP. E aí tem uma linha que é controle de constitucionalidade, controle social e poder punitivo. Essa é a minha linha, junto com outros professores ali no IDP. Então tem a área de concentração e as linhas. O aluno ou a aluna vai chegar e vai ter que encaixar numa dessas linhas. Entendido. E aí, se o cara vai fazer, por exemplo, não sei se é um bom exemplo, não está vindo um exemplo muito... Na Unicinos. Na Unicinos tem um mestrado profissional que é em advocacia empresarial, de empresa. Na GV também, o mestrado acadêmico da GV é bem em advocacia de empresa. A pessoa vai ter que se encaixar um pouco nisso. Entendido. Se ela chegar... pode pegar um tema de penal? Pode. Desde que tenha um orientador para te orientar. Isso é importante também. Quando eu vou pensar, primeira coisa... Não primeira, mas uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer se eu quero fazer um mestrado, achar um orientador. Especialmente se eu for fazer em pública. Em universidades públicas, o orientador ou orientadora tem muito poder no processo seletivo. Então, mais do que escolher um tema, talvez primeiro eu tenha que escolher um orientador. Ver o que o orientador pesquisa e aí fazer um tema relacionado ao que o orientador pesquisa. Que aí eu vou ter muito mais chance. Nas privadas, não tanto. Nas privadas, como tem uma questão de que precisa de aluno, né, pagando e tal, é um pouquinho menos isso. Dá para eu chegar mais com o meu tema, mas assim, eu tenho que ver pelo menos se vai ter algum orientador possível próximo disso. Mas nas públicas, em geral, o processo seletivo é o orientador. Na USP, por exemplo, como é que funciona? O processo seletivo de mestrado e doutorado abre todo ano edital, tipo em abril, é um processo seletivo bem longo. Para entrar no ano que vem, o edital sai em abril, março. Tem 2 fases. A primeira fase, ela exclui a pessoa e é a FUVEST que aplica. Se eu não me engano, tem que fazer um idioma ou 2 e tem uma prova escrita sobre a área que tu indica. Então, tipo, o processo penal tem uma prova escrita. E aí tu tem que passar nessa primeira fase. A segunda fase é com o orientador. Então, cada professor indica quantas vagas tem. Eu, por exemplo, abro 2 vagas por ano, normalmente, uma de mestrado e uma de doutorado. A pessoa vai pegar essa lista, vai ver quem são os orientadores que têm vaga, vai indicar o orientador. E vai concorrer para essas vagas. Você abre essas vagas aqui no IDP? Não, na USP. Na USP, entendi. No IDP é privado, também dou aula. No IDP eu oriento 4, mais ou menos. Tem um limite da CAPES que é 10 a 12 orientandos ao mesmo tempo. Entendi. Então eu divido entre a USP, o IDP e a Católica. Então são os 3 onde eu dou aula de mestrado e doutorado. No IDP o processo é um pouquinho diferente. Como é uma privada, nas privadas em geral, o processo seletivo é mais a coordenação que faz. Entendi. O professor o orientador tem algum poder, mas depois. Por exemplo, no IDP, eu faço a seleção sem indicar orientador. Eu entro no mestrado e depois, acho que depois de 6 meses, é que tem um processo para indicar orientador. Entendi. Então, nas privadas é um pouquinho diferente, em geral. Quem foi o seu orientador no doutorado? No doutorado foi o Badaró, foi lá em São Paulo. Aí eu acabei o mestrado, pensei, vou para onde? Quero fazer uma coisa que tenha disciplinas em penal, processo penal. E aí eu escolhi, entre o que tinha, a PUC Rio Grande do Sul, para quem gosta de penal, processo penal, é maravilhosa. Tem um programa focado em ciências criminais, todos os professores são de penal, processo penal e criminologia. Então quem quer ter aula só de penal, acho que só tem 2 opções, PUC Rio Grande do Sul e USP. Na USP também tem vários professores de penal e processo penal, tu consegue fazer um mestrado e doutorado só tendo aula de penal e processo penal. Só essas 2 opções. Se tu for fazer em outros lugares, por exemplo, no IDP, tem professores de penal e processo penal? Tem ótimos professores de penal e processo penal. Só que tu vai ter que fazer disciplinas obrigatórias de constitucional, porque a área de concentração é constitucional. Então tem disciplina obrigatória de teoria da Constituição, de processo constitucional. A pessoa vai ter que fazer. Ah, não, mas eu quero só penal. Não tem como. Óbvio, é importante, não estou falando que é ruim, é importante fazer isso também. Mas a pessoa vai ter que fazer essas obrigatórias e algumas optativas de penal e processo penal. Se quiser fazer só penal e processo penal, eu acho que os únicos que tem é PUC Rio Grande do Sul e USP. E aí eu queria. Então eu falei, vou para a USP. E aí deu certo, encaminhei, fiz o processo seletivo, não conhecia tanto o Badaró. Para tentar fazer um meio campo, eu falei com o Nereu e aí a gente convidou o Badaró para estar na minha banca de mestrado. Então, ele foi lá... Tem toda uma estratégia aí, né, cara? É isso. Tu tem que Muito saber. legal. Eu pensei, quero fazer o doutorado com o Badaró. Não conheço tanto ele, não tinha uma proximidade. Ele é um ótimo orientador, ótimo professor. Aí eu falei, cheguei pro Nereu e falei, tô pensando em fazer doutorado na USP, acho que seria bom chamar o Badaró para participar da minha banca de mestrado. Ele veio, gostou do trabalho, começou a ter algum contato. Então, tem que ir fazendo isso.
Pô, quero fazer mestrado na UNB. Vou chegar lá boiando, difícil de alguém escolher, de alguém selecionar. Porque, assim, instintivamente, o professor ou a professora, eles têm uma preocupação, fazer boa ciência e não se incomodar. Então, se eu pegar alguém que eu não conheço totalmente, o risco de eu me incomodar é um pouquinho grande, né? Pode ser uma pessoa que não vai entregar, que vai complicar minha vida, etc. Então, de certo modo, tem que já conhecer um pouquinho. Sabe? Vai lá, participa do grupo de pesquisa. É óbvio, tem algumas universidades que têm um corporativismo muito grande, só escolhe quem fez graduação lá. Isso eu acho errado, tem que abrir, eu acho importante. Eu, por exemplo, saí da PUC e fui para a USP, mas, de certo modo, tu tem que fazer um contato prévio, especialmente nas públicas. Então, pô, tô pensando em fazer mestrado, doutorado daqui 1, 2 anos. Esse ano, eu já olho quem são os professores e professoras. Qual que eu vou escolher? Já entro no perfil, começo a ler os artigos dessa pessoa. Vejo se tem grupo de pesquisa. Pô, tem grupo de pesquisa, se reúne a cada 15 dias. Vou lá, começo a participar, isso é importante. Fui para São Paulo. Durante o doutorado, eu comecei a dar aula lá em São Paulo, numa universidade, numa faculdade chamada Campos Sales. Isso era 2015, comecei a dar aula em 2015. Fiz dando aula e o doutorado. Em 2016, eu voltei para Porto Alegre. Fiquei em 2015 em São Paulo, fiz as disciplinas todas, voltei para Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, cara, o mercado é saturadíssimo. Saturadíssimo, tem muita gente boa. Óbvio que em outros lugares também tem. Mas especialmente em Porto Alegre, o mercado não é tão grande assim, né? Economicamente, assim. E tem muita gente boa em penal, processo penal. Tanto na advocacia, quanto na docência. Aí eu voltei para Porto Alegre em 2016, queria dar aula lá, não consegui. Não consegui, isso que eu tentei em várias. Isso que eu já estava dando aula em São Paulo, fazendo doutorado em São Paulo, não consegui dar aula em Porto Alegre em 2016. Aproveitei para avançar a tese, fiquei lá na casa dos meus pais, avancei a tese, basicamente quase acabei a tese em 2016. Em 2017 fui para a Espanha. Quando eu voltei da Espanha, falei, não vou voltar a Porto Alegre, voltei para São Paulo de novo. E isso é um ponto interessante. Por vários fatores, eu fui aberto para o Brasil, sabe? Eu falei, vou para onde a vida for me levando. Primeiro fator importante, me apaixonei por uma goiana. Casei, a minha esposa a Júlia, a gente se conheceu nos Estados Unidos em 2010. E aí a gente namorou à distância há muitos anos. E com isso eu meio que me abri, achava difícil ela ir para lá, não sei. Aí eu falei, não, vamos ver. Brasília é uma boa opção, São Paulo é uma boa opção. Voltei para São Paulo, voltei a dar aula lá, acabei o doutorado. Quando eu ia começar a advogar lá em São Paulo, tava vendo algum escritório, não tinha nome assim para abrir o meu, então tava vendo um escritório legal para advogar lá. Comecei a fazer o pós-doc, isso foi... O pós-doc... Na UFRJ, com o Geraldo Prado. Aí eu fiquei no bate-volta. Eu ia segunda-feira, São Paulo, Rio. Todo dia de manhã eu ia lá, assistia a aula do Geraldo na segunda de manhã, Geraldo espetacular, almoçava com ele, dava uma disciplina, que eu dei uma disciplina lá na UFRJ de colaboração premiada, optativa na graduação, e voltava na segunda-feira mesmo. Eu fiz isso no primeiro semestre de 2018, eu fiz o pós-doc em 2018. E aí... E uma pergunta, Vinícius. Sim. Por que optou para ir pro Rio, cara? Se incomodar aí de viajar e voltar? Também foi quando orientador? Por professores. Eu fui para São Paulo por causa da USP, por causa do Badaró. Fui para o Rio por causa do Geraldo. E também porque tinha um programa de pós-doc que eu achei que era viável. Então, dava para ir, tinha um edital, porque pós-doc ele não é um curso institucionalizado. Então, é meio bagunça em algumas... Não tem muito... doutorado e mestrado é mais formal. Pós-doc é uma coisa mais... não tem uma regulação da CAPES. Entendi. Então, lá na UFRJ tinha. Aí eu fiz o processo seletivo, falei com o Geraldo, eu já conhecia ele um pouquinho antes, falei, quero fazer, ele gostou e tal. Fiz um ano lá. No primeiro semestre eu ia toda segunda-feira, São Paulo pro Rio. E vida de avião, né? Namorei à distância 8, 10 anos, até a gente começar a morar junto, a vida de avião já tá mais ou menos acostumado. Aí quando eu ia começar a advogar lá em São Paulo, em 2017, 2018, surgiu um concurso da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Aí eu pensei, faço ou não faço o concurso da UEG? Universidade pública, tem um bom plano de carreira, concurso está diminuindo, vou fazer, vamos ver o que rola. Eu gostava de São Paulo, gostava de morar em São Paulo. Mas vamos ver. Passei na UEG. Isso era junho de 2018. E aí passei na UEG, fiquei meio em dúvida. Vou para Goiânia, gosto de Goiânia. A Júlia estava morando lá, né?
Então aí era casamento. Já não estava casado ainda, eu falei, pô, vou para Goiânia, vou casar, é isso aí, pronto. Gosto de Goiânia. Mas fiquei meio assim, gostava de São Paulo bastante. Aí quando eu decidi, pô, vou para Goiânia. Acabei não indo, mas eu decidi ir para Goiânia, isso era junho de 2018. Eu comecei a fazer uns contatos aqui em Brasília. Porque lá em São Paulo eu já dava aula num mestrado doutorado. E aí eu pensei, pô, quero continuar dando aula no mestrado doutorado. Em Goiânia não tinha na época, só tinha na UFG, na Federal. Na estadual não tinha, que era um curso novo que eu passei. Aí eu comecei a fazer contatos aqui em Brasília, mandei meu currículo pro IDP, mandei meu currículo para vários aqui. Eu sempre fui cara dura, assim. Quando eu acabei o doutorado, lá em São Paulo, eu peguei e fiz uma lista de todos os coordenadores de PPGs, lá de São Paulo, de mestrado e doutorado. Eu queria ser professor de PPG, e mandei e-mail. Falei, ó, sou o Vinícius, acabei de defender o doutorado, se tiver uma vaga aí, tamo aí. 2 me chamaram. Um de Santos, acabou que não foi, e a outra na Fiel de Osasco, a professora Ana Cândida, também espetacular, gosto demais dela, me deu oportunidade. Aí comecei a dar aula lá na Fiel, ponto positivo, tinha acabado de defender um doutorado, entrar num PPG para dar aula no mestrado e doutorado é difícil. Ponto negativo, nunca me pagaram, a Fiel lá estava meio falida, o salário era para ser uns 6 mil, eu acho, no primeiro, eu fiquei lá 6 meses. Me pagaram só R$1.000 no primeiro mês. Depois, nunca mais pagaram nada. Tá lá ainda, Fiel. Espero que os alunos estejam bem. Mas tudo tem prós e contras na vida. Quando eu passei aqui na UEG, eu comecei a fazer uns contatos aqui em Brasília porque eu queria dar aula aqui. E aí que apareceu a oportunidade do STF. Foi tudo meio que indo. Apareceu o STF porque eu passei na UEG, porque eu decidi ir para Goiânia. Comecei a fazer contatos aqui, meu currículo, porque eu estava pedindo para ser professor. Mandei meu currículo para o IDP. Esse foi um caminho, também outras pessoas que eu conhecia, acabou que meu currículo chegou lá no gabinete por mais de 1 mês. Mas, por sorte da vida, tinha uma vaga que estavam precisando alguém de penal. Então, sorte da vida. Se meu currículo tivesse chegado no momento que não tinha vaga, provavelmente tinham esquecido. É isso, é momento. Pode ser a melhor pessoa do mundo, se não tiver uma vaga, até abrir a vaga, esquece. Então, tudo é meio que momento. Bem naquele momento tinha uma vaga lá no STF. Um dia me liga o chefe de gabinete, que é o José Carvalho, espetacular, um dos meus melhores amigos aqui em Brasília. E aí ele me liga, não conhecia ele ainda, falou, sou o chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes, teu currículo chegou aqui. A gente está fazendo uma seleção para assessor. Quer vir aqui? Semana que vem, entrevista. Eu falei, porra, tamo aí. Tamo aí. Vim, fiz entrevista, legal, gostaram de mim, comecei em agosto. Tomei posse na UEG, dava aula lá segunda de manhã, ia e voltava toda semana também. Minha vida foi sempre assim, de idas e vindas. E aí, fiquei nesse ritmo por 4 anos. Fiquei no STF 4 anos. Comissionado lá no STF, normalmente fica menos, fica 1, 2 anos, tem uma certa rotatividade. Tem alguns que tem bastante tempo, mas tem alguns que ficam... Normalmente é isso. Acabei ficando um pouco mais que veio pandemia, né? Aí, pra pandemia, não valia a pena, né? Sair pra advocacia no meio da pandemia. Então, eu esperei um pouco mais, saí em 22, fiquei de 18 até 22 lá no STF. E aí, ano passado, fiz o concurso da USP, com certo peso no coração, porque eu gostava bastante. O pessoal da UEG, meus alunos, apaixonado por eles lá em Goiânia. Exonerei da UEG para tomar posse na USP. Uma curiosidade, cara. Quanto se paga, assim, para uma... Se puder falar, né? Apesar de formação ser pública. Quanto se paga numa universidade como UEG, USP ou até qualquer outra faculdade assim pública num concurso? Boa questão. E privadas também. Acho que é legal de falar. Sim. Nas públicas, normalmente os concursos precisam ter doutorado, federais. Então, tu já tem que ter doutorado. Na UEG, por exemplo, não. Agora eu estou na banca do concurso da minha vaga. E aí o edital é só especialista. Teve bastante concorrência, tem 30, 40 inscritos porque botou só especialista. Normalmente nas federais precisa ser doutor. O concurso ele envolve normalmente, depende, varia um pouquinho, mas em geral, uma prova escrita sobre um ponto, sei lá, processo penal. O da USP, por exemplo, tem 10 pontos, sorteia 1. Tu faz uma prova escrita. Depois, no outro dia, sorteia outro para dar uma prova de aula. Depois tem o currículo, uma banca sobre o currículo, que é o memorial, e tem um projeto de pesquisa. Então vale 3, 3, 3, 1. O projeto vale 1, o resto vale 3 pontos. Normalmente os concursos são mais ou menos assim. Nas federais, normalmente elas pagam entre 5 a 7, 8 mil. 8 mil com DE, para quem é doutor. Dedicação exclusiva não pode advogar junto, salvo pequenas exceções. Sem DE, paga uns 4, 5, começo de carreira. Fim de carreira, quem sabe chega a uns 15.
mas não muito mais do que isso. Nas estaduais, isso é mais ou menos padrão em todas as federais. Na UNB, dizem, não conheço tanto, mas dizem que tem alguns bônus diferentes. Tem alguns professores que têm apartamento funcional, que dizem que tem algumas coisas a mais. Eu acho que tem um bônus salarial, por algum motivo que eu não lembro bem. Mas, em geral, o federal é isso. Os editais, eles saem prevendo 5 ou 8 mil, com DE ou sem DE. Caraca. Nas estaduais varia um pouco. Minha experiência foi em estaduais. A UEG é estadual e a USP é estadual também. A UEG, eu ganhava sem DE uns 8, 10. Porque teve uma reformulação e o plano de carreira lá é bem bom. O UEG é uma puta universidade, gosto muito de lá, devo muito ao UEG. Saí com um certo peso no coração, mas gosto muito de lá e tem um plano de carreira muito bom. Na USP é esse padrão aí, uns 5, 7 mil, mais ou menos, que ganha, dependendo da situação. Em final de carreira chega um pouco mais, até uns 15, dependendo. Nas privadas, depende muito. Em geral, tem que tomar privadas, tem algumas são muito sucateadas, né? Tem algumas são aqueles grandes conglomerados que te botam para dar aula online, te pagam uma miséria. Não vou falar disso, mas tá dominando o mercado. Vou falar de privadas boas, assim. Em geral, elas pagam tipo R$1.000 por 4 horas, por turma. R$1.000 por turma. Então, se a pessoa der muita aula, só que daí ela vai virar um dador de aula, né? Sei lá, se eu dou aula todos os dias de manhã, 5 mil. Que aí vão dar 5 turmas. Se eu botar aula todo dia de manhã e todo dia de noite, 10 mil, mais ou menos, daria. Isso na graduação. Para ganhar um pouco melhor, sem dar tanta aula, sem ser tanta aula, hora-aula mesmo, tem que ser professor de mestrado, doutorado. Professor de mestrado, doutorado ganha uns 8, 10, mais ou menos, porque é 40 horas, só que 40 horas não de aula. Aí varia. Tem universidade privada que dos 40 fala que tu tem que dar 8 de aula, 12, 16. As que estão agora pressionando mais e o pessoal tá chiando bastante, tá botando para dar 20, que é muito. 20 horas de aula dá 5 manhãs. Aí ganha uns 8, 10 mil e o resto é de pesquisa. Que daí como tu é professor de mestrado, doutorado, é 40 horas, 12 de aula. Aí tem 10 de orientação, 20 de pesquisa, 10 de extensão, vai fazendo isso, porque daí soma 40 horas e aí o salário fica um pouco melhor. Mais ou menos isso que é o mercado. Vinícius, e um tema que eu acho interessante tanto para quem quer entrar na carreira de professor universitário, quanto alguém que quer entrar no mestrado. Produção de artigos. Como é que é exigido essa parte de produção de artigos em relação a quem já é professor? Você falou aqui da atividade de pesquisa, as horas e tudo. E qual que é a importância da produção de artigos para quem quer entrar no mestrado? Para professor é fundamental. Hoje está um pouco menos, mas continua. Mas até poucos anos atrás era um produtivismo muito grande. A pessoa tinha que publicar muitos artigos porque tem um órgão, que é a CAPES, ela faz a avaliação dos PPGs. A CAPES dá uma nota. Quem quer fazer mestrado provavelmente já deve ter visto. Tal mestrado tem nota 5 na CAPES, nota 6 na CAPES, nota 7 na CAPES. Isso é uma nota que a CAPES dá para os PPGs e até pouco tempo atrás, uma grande parte dessa nota, dessa avaliação, era por produção. Então os PPGs obrigavam os professores a publicar 2, 3, 4, 5 artigos por ano. Que é algo inviável. Assim, óbvio, se eu fizer pesquisa com um grupo, se eu fizer só pesquisa teórica, até dá para pensar. Mas se eu começar a fazer uma pesquisa empírica que demanda mais tempo, eu vou conseguir fazer 1 por ano, sabe? 2 no máximo. Só se eu tiver um grupo grande, pesquisar junto em grupo, que é o objetivo que eu estou querendo construir, fazer um grupo consistente e tal. Aí dá para tu pensar em ter mais produções em conjunto. Mas se não, não tem como. Agora a CAPES está virando um pouco isso e está, por exemplo, antes os mestrados e doutorados, é uma avaliação quadrienal, a cada 4 anos eles são avaliados, tinha que indicar tudo. Hoje eles estão pedindo para cada professor indicar só 5 produções de excelência. Fantástico. Então aí já melhora. 5 produções em 4 anos, né? Já melhora. Dos 4 anos, quais são teus 5 melhores produções? E não precisa ser só artigo. Por exemplo, uma produção que eu gosto muito, que eu acho que é muito importante na minha vida acadêmica, é a revista de processo penal, ser editor da revista. Isso é uma coisa que o pessoal não valoriza muito, mas dá um puta trabalho. E eu acho que é super importante para o meio acadêmico, né? Para a rede acadêmica. Então, publicar artigos é importante. Hoje, não precisa mais tanto publicar nesse produtivismo bizarro, que era ruim. O pessoal publicava muita porcaria, mas é importante. Então, se eu quero fazer um mestrado, legal, se eu conseguir já publicar alguma coisa.
E aí tem que tomar um certo cuidado. Eu falo isso muito na disciplina de oficina de publicação. Publicar um artigo no Conjur. Conta? Não conta? Depende. Cada meio tem um objetivo. O Conjur, o Jusnavegante, esses sites, eles são ótimos. Eu publico artigo no Conjur, eu gosto, gera uma repercussão, gera debate, tem um impacto na prática, mas não é, ainda que eles se chamem de revista Conjur, sem crítica, não é isso que eu estou falando, é importante porque cumpre, mas não é uma revista científica. Fantástico. Então, uma revista científica, ela tem controle por pares, tem critérios de integridade internacionais, tem um Conselho Internacional de Ética na Ciência, que é o COPE, Conselho Internacional de Pesquisa e Ética, que tem parâmetros de como é que se faz pesquisa científica, as revistas têm que seguir isso. Tem que ter um controle por pares, tem indexadores internacionais que avaliam a qualidade das revistas. Então, revistas de qualidade científica têm que ter esse perfil. E é difícil de publicar. É difícil um graduando, só se tiver uma pesquisa muito boa, conseguir publicar. Não que precise ter doutorado. Às vezes o povo fala isso, só dá para publicar se tiver doutorado. Não. Tem algumas revistas que botam esse requisito, mas muitas não. Só que elas pedem originalidade. O ideal é que revistas publiquem só artigos que tenham realmente algo novo. Então, poxa, eu posso fazer um puta texto sobre impugnação de terceiros na colaboração premiada, fazer uma revisão super legal e tal, mas não tem nada novo. Vai publicar? Não vai. Sabe? Numa revista de ponta não vai. Mas eu fiz uma revisão espetacular. Mas tá, qual é o problema que tu viu? A revisão serve para definir problema. Então, definir o problema, o que eu tenho que melhorar, o que eu posso aprimorar nesse sistema, o que eu posso propor. O artigo tem que ter uma originalidade, uma proposta. Isso é difícil de fazer. Realmente é difícil. E eu acho que esse é um dos papéis mais importantes do orientador. Eu sempre ajudo muito meus orientandos para definir o problema. Porque definir o problema é muito difícil. Eu preciso ter uma leitura grande, eu preciso ter toda essa lógica para conseguir definir qual é o passo além que dá para dar ali. É difícil. E por isso que na graduação às vezes é complicado. Mas dá. Na graduação, como eu fiz 3 bolsas de iniciação científica, às vezes junto com o orientador, tu consegue publicar artigo, vale a pena. Isso vai dar um saldo. Normalmente as pessoas não têm. A pessoa deve estar vendo esse programa, a pessoa deve estar angustiada já, né? Tem que ler pra cacete, tem que fazer, publicar. Calma, não é isso também. A maioria das pessoas entram no mestrado sem ter publicação em artigo em revista. Normal. Se der, melhor. Mas se não der, não impede. Tá bom? Muito bom. Cara, uma questãozinha que eu acho que é importantíssima aqui. Ser mestre, doutor, professor, autor, impacta na advocacia, isso é muito claro. Não garante sucesso na advocacia, também isso é muito claro. Eu queria escutar a sua opinião sobre esse cenário. Você que viveu isso na prática e vive. Não, muito bom. O Gustavo, meu sócio, óbvio, a gente tem às vezes discussões sobre sociedade e tal, ele sempre vira para mim e fala, ser professor não vira por si só. Não vira. Tem muito professor bom que não é advogado bom, não vira advocacia, né? Ser professor não vira advocacia por si só. Isso é fundamental e eu concordo com ele. Do mesmo jeito que ser um advogado espetacular não quer dizer que a pessoa vai ser um bom professor, nem muito menos um bom pesquisador. Isso também é importante. Tem ótimos professores que não são bons pesquisadores. São coisas diferentes. São complementares, mas não são necessariamente relacionadas, conectadas diretamente. Agora, tem uma contribuição? Tem. Eu acho que é fundamental, eu acho que tem uma contribuição muito grande entre ser um bom advogado, ter uma atuação prática e ser um bom professor. Uma coisa contribui com a outra. Se eu sou um bom professor e eu consigo, de certo modo, definir esses problemas com objetividade, cada vez mais a produção da ciência quer objetividade. Eu falo para meus orientandos, não tem que escrever 200 páginas de dissertação, é 100 páginas, objetivo. Não tem que escrever tanto, o artigo tem que ser 15, 20 páginas, tem que ser objetivo. Isso serve para petição também. Nas petições a gente tem que ser o mais objetivo possível. A apresentação do mestrado, doutorado, eu falo para eles 5 minutos. Às vezes o povo fala, mas no regimento está previsto 30. Não interessa, ninguém quer ficar... Tem 5 professores na banca que tem um monte de coisa para fazer da vida. É objetividade, 5, 10 minutinhos, eles vão fazer as arguições, o que importa mais é a arguição. Essa objetividade eu acho que conecta muito. A advocacia com docência, com pesquisa de ponta. Uma contribui com a outra. De certo modo, uma advocacia de ponta, tem um outro ponto relacionado, precisa ter teses, precisa ter novas teses, precisa pensar o caso de um jeito diferente. E aí a conexão com a docência, com a pesquisa é fundamental.
tá presente, tá acompanhando os debates, tá acompanhando as discussões nas revistas. Isso tem um impacto prático. Óbvio, nas revistas vai ter vários artigos que são mais abstratos, mas vai ter coisa da prática, vai ter coisa com impacto prático bastante relevante. Então, conecta. E a diferença? Também tem. Ser um bom professor, um bom pesquisador, às vezes traz cacoetes para a prática da advocacia que não vira na advocacia. Então, por exemplo, eu sou um professor, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de pesquisar. Eu valorizo muito a doutrina. Se tu for ver uma petição nossa, raríssimo citar uma doutrina numa petição. Pô, mas e aí? Tu é professor e não valoriza a doutrina? Não. Às vezes eu pego um habeas corpus, o cara perde uma página inteira citando o conceito de habeas corpus pro Auri, no manual dele. Pô, espetacular, o Auri é espetacular, meu manual básico é o do Badaró e do Auri, e com isso eu sempre sugiro pros alunos. Mas, pô, vou perder é precioso uma página numa petição. Eu tô tentando sempre fazer o menor número de páginas possíveis. Perder uma página inteira pro conceito de HC, isso é pra nada. Então, nas nossas petições é muito raro ter alguma citação de doutrina. Muito raro. Não tem. Ah, mas tu não valoriza? Claro que eu valorizo, mas não tem. Outra questão importante também. E se um dia chegar numa tensão? Pô, como professor, tu sustenta uma coisa no teu livro. Chega um cliente que tu tem que sustentar uma tese diferente. Por exemplo, no meu livro de acordos, no Barganha de Justiça Criminal Negocial, eu sou bem crítico aos acordos. Eu acho que se a gente chegar como nos Estados Unidos, que a gente vê no filme aquela coisa de júri, mentira. Lá nos Estados Unidos é 95% de acordos. Se chegar nisso, eu acho que acaba. Pô, mas é bom, celeridade e tal. Acaba. Os acordos têm vários fatores. A ideia de que a pessoa só aceita se realmente ela quiser é uma ilusão, de certo modo. Tem vários fatores de pressão e tal. Tem que tomar cuidado. É uma tendência internacional. Não dá para dizer que não vai ter. Todos os países do mundo inteiro estão expandindo os acordos. Mas eu acho que não pode chegar em 90%. E aí? Se teu cliente chegar para ti e falar, quero fazer um NPP, quero fazer uma colaboração premiada, vai te recusar? Porque tu falou no livro que é um problema? Claro que não. Como advogado, a gente está pensando nos interesses do cliente. Óbvio, eu vou tentar instruir ao máximo, eu vou explicar para o cliente quais são os riscos, quais são os problemas de fazer um acordo, mas se naquele cenário for a melhor opção para o cliente, a função do advogado é essa. Então, é óbvio, se for uma coisa que eu sustento uma posição que na petição vai ficar completamente errada, eu não vou fazer isso, porque eu sei que está errado. Agora, no meu livro, eu digo que os acordos têm que ser limitados, que os acordos não podem chegar a ser a regra no sistema. Não por isso, na minha prática de advocacia, eu vou me negar. No começo da Lava Jato teve advogado que se negou, né? Falando que é antiético fazer colaboração. Não acho. Para o cliente, ali na ponta, o que importa é resolver o problema. Então, o que importa, se for a melhor situação, é fazer o acordo. Ainda que eu ache que se eu for legislador, se eu for fazer um código de processo penal, eu não vou botar que pode acordo em qualquer situação. Eu vou limitar os acordos para algumas hipóteses, botar requisitos bem definidos. Então, caminha junto, mas com algumas diferenças importantes. Então, acho que é interessante. Uma pergunta que eu acho que é importante, e eu vejo isso na prática dentro da sua realidade. Você concorda que o meio acadêmico te dá uma credibilidade muito grande perante as autoridades, ministros, juízes, promotores, e te coloca num meio relacional muito especial, sadio, frutífero? Isso é uma coisa que eu, de fora, tenho essa percepção de você. Apesar da idade e tal, em razão de tudo que você produziu, uma respeitabilidade muito grande por parte de muitas autoridades. Queria te escutar sobre isso. Cara, mesma coisa que eu disse antes, de certo modo, não vira por si só. Então, ser professor, eu posso ser o professor mais respeitado do mundo, não necessariamente eu vou ser um advogado respeitado. Então, não vira por si só. E depende um pouco. Tem ministros, por exemplo, que não gostam de doutrina, que não gostam de citar e tal. Não gostam de ter uma maior interlocução, se fecham, se eventualmente vão fazer uma pesquisa, não vão responder. Tem perfil para todo lado. Então, acho que de certo modo, sim, tu tem um espaço interessante de discussão. Agora eu estou lá na USP, que é um centro fundamental de produção de ciência consistente no direito aqui no Brasil. Então é óbvio, não dá para dizer que não. Traz uma legitimidade que tem que ser mantida e construída.
Mas favorece, é um espaço. Como eu disse, eu fui para lá muito porque eu queria fazer um grupo de pesquisa consistente. A USP chama, gente boa do Brasil inteiro. Infelizmente, espero que a UEG chegue nesse momento, mas hoje a UEG não chama tanta gente quanto a USP. Então, ir para a USP, para mim, foi determinante para criar um grupo de pesquisa, ter gente boa do Brasil inteiro para fazer pesquisa séria. E com isso é óbvio, vai ter gente boa. Vai ter gente boa em todos os sentidos. E vai ter conexões para serem feitas ali que eu acho são importantes. Mas tudo isso vem junto com fazer o que se gosta, fazer com dedicação, fazer com empenho. E realmente esse é um privilégio muito grande. Falei de muitos privilégios ao longo do nossa fala aqui. Fazer o que gosta é um privilégio muito grande, né? Então, eu adoro dar aula. Eu vou para São Paulo feliz, amanhã voltam as aulas. Eu vou para São Paulo feliz para dar aula lá na graduação, no mestrado, doutorado. Dou aula aqui feliz. Tô animadaço que eu vou ter meus 2 primeiros orientandos, vão ser minhas cobaias lá em São Paulo, um de mestrado e uma de doutorado. Então, tô animado para criar o grupo de pesquisa. Já cadastrei no CNPq lá na USP. Vou começar as reuniões do grupo de pesquisa. Juntei professores e professoras do Brasil inteiro, pessoal jovem, a nova geração de professores que estão pensando sobre acordos. Estou unindo nesse grupo. Isso dá uma vontade, dá uma alegria, dá um ânimo muito grande de conseguir ir atrás. E isso me anima muito e é um privilégio fazer o que gosta. E a advocacia também. O Gustavo também fala, a gente falou isso no outro episódio, né? O Gustavo chega para mim e fala, e aí, advocacia ou docência? Se tu tiver que escolher uma. Difícil. Não tem como escolher uma. Eu, até pouco tempo atrás, eu gostava mais da docência. Eu até em algum momento pensei em ser só professor. Mas hoje me apaixonei pela advocacia também. Muito graças ao Gustavo, devo muito a ele também. O Gustavo é uma pessoa fenomenal. Enquanto eu estava fazendo iniciação científica na graduação, porque eu queria ser professor, o Gustavo sempre quis ser advogado. E aí ele estava rodando os grandes escritórios de São Paulo, aqui em Brasília, ele vinha nas férias para fazer estágio de verão aqui nos escritórios. Então, o Gustavo é fenomenal. Muito da minha paixão pela advocacia eu devo a ele. A gente certamente vai construir muita coisa boa junto. E com isso, uma coisa caminha junto com a outra. Não tem como escolher as duas. E aí, quando ele fala isso, eu fico meio irritado. Eu falo, para com essa besteira. As duas estão juntas, não tem como escolher. É da vida e uma vai contribuindo com a outra, com certeza. João, caminhando pro final, cara, tem alguma coisa aí? Venci todas as pautas aqui, estou extremamente satisfeito. Cara, acrescentou muito aqui. Muito, né, cara? Acho que isso vai dar uma visão para muita gente, especialmente para essa linha. Tem muita gente que quer ser professor, né? E a pessoa às vezes vai entrar aqui e ela vai ter uma noção do universo. Que, sendo muito franco, cara, eu não tinha em nenhuma das perspectivas, assim. Foi, para mim, uma aula completa. Irmão, pra gente fechar, cara, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem sonho, assim, pretensão de escrever um manual, um negócio, assim? Você tem esse perfil, eu imagino lá, penal geral, não, processo penal lá, tomo 1, tomo 2, 3, 4. Você tem esse perfil, assim, lá do professor Vinícius. Tem esse sonho ou não tem? Com certeza. Já comecei a escrever um manual. Lá na USP, até a gente tinha conversado no outro, tem uma carreira a ser feita, assim, que tem teses, tem concursos internos. Então, eu fiz um concurso que chama para professor doutor. Tu entra como professor doutor. E aí tem uma carreira, é professor doutor, professor associado e professor titular. Em cada uma dessas, tu tem que fazer um novo concurso. Trabalheira, né? Mas é bom. Para ser professor associado, tu tem que fazer um concurso que chama livre docência, que é um outro título, que só tem lá, não tem nas federais, só tem lá para fazer livre docência. E aí tu tem que fazer uma tese. Então, não sei se eu vou acabar o manual primeiro, se eu vou começar a escrever a tese para fazer livre docência, também não tenho pressa, mas tá junto. Mas eu comecei a já escrever o manual. Quero fazer um manual objetivo, como eu falei, tá batendo no teu orientando para falar em 5 minutos e vai fazer um manual de 5 milhões de páginas, não quero. Eu coloquei uma meta, eu sou meio esquemático assim, botei uma meta de fazer um manual de 700 páginas, que eu acho que é legal. E aí eu peguei e tabelei os manuais, o do Auri e do Badaró, fiz uma regra de 3, quanto que é o tamanho, eles têm uns 1.400, 1.600 páginas. Eu quero escrever um manual menor com o que realmente importa, não que o deles não tenha o que importa, mas tem mais. Com o que realmente importa para a graduação, mas dando caminhos de aprofundamento. Eu quero fazer para a graduação, mas para incentivar o aluno a instigar e ir além. Mas para a graduação. Então tem que ter o essencial para a graduação, para ser um bom advogado, para se formar bem. Então eu acho, tem que ter uma coisa mais objetiva. Hoje os alunos não vão ler mais 1.400 páginas em geral. Isso é uma angústia de ser professor, tu tem que ir se moldando a novas gerações. Não vai ler.
Então, 700 páginas eu já tô talvez com uma expectativa alta, mas acho que melhor. Aí eu fiz uma regra de 3. Peguei o do Badaró, tem umas 1.400, o do Auri tem umas 1.500, dividi cada capítulo, quanto que tinha, quanto percentual, e pensei, de 700 páginas, os maiores capítulos em geral são de procedimentos, de provas. Tem que ser 100 páginas cada um. Então eu tô escrevendo com essa meta. Isso é bom, porque daí, eu tenho 100 páginas, eu tenho que pensar o que é realmente importante para caber ali. Então eu já estou realmente tentando selecionar ao máximo. E também quero fazer uma coisa pequena, e era uma outra pergunta que a gente tinha pensando no futuro em atualizações, porque um manual demanda muitas atualizações. Cara, mas são os próprios autores que atualizam? Boa pergunta. Nem sempre. Eu já ouvi histórias, não vou falar. Já ouvi muitas histórias. Já ouvi de muita histórias do gente. pessoal que tem grupos e tal. Os meus livros eu atualizo. O de direito ao recurso é a tese, demanda menos atualização, porque é mais uma tese, mas não tem tanta jurisprudência assim. O de ANPP ou de colaboração demandam mais atualizações, porque tem mais julgados novos e tal, mas o manual demanda muita atualização. Então eu estou fazendo algo assim bem objetivo até para facilitar minha vida futura, porque eu quero atualizar eles. Óbvio, tem uma ajuda ou outra, vai ter um aluno assistente que, vê aí o que tu me dá uma lista de decisões que tu acha que são relevantes. Mas, escrever, eu escrevo, sabe? Petições na advocacia também. Petições relevantes, eu gosto de escrever ali no processo, as petições em geral, pelo menos a base. Óbvio, depois um ED, um agravo, que vai mais ou menos reproduzir aquilo, tu vai ter equipe para te ajudar. Não tem como gerir o escritório sem ter equipe, é óbvio, não dá pra fazer tudo. Mas, as petições mais importantes, as primeiras ali, que tu vai criar tese e tal, eu escrevo. Meu manual eu vou escrever, é certo. Então, tem gente que dizem que tem grupo. Tem grupo que escreve, até que escreve o livro inteiro. O cara publica 10 livros por ano. Meio inviável, né? Difícil, cara. Difícil. Mas eu quero. Tô indo com calma. É um projeto para 2, 3 anos. Até tem um editor que eu adoro ele, é um dos melhores editores de livros, que é o Anderson Furst, que foi editor da Saraiva, agora tá na... Quem é, cara? Ele fala de bioética, umas coisas assim, né? Exatamente. Ele já deu umas aulas mandios ali. Fazendo pós-doc no IDP. Ele é especial. espetacular. E aí a gente tem conversado, ele já falou, Vinícius, tem que escrever um manual e tal, o mercado tá precisando um manual assim de alguém da nova geração, então vai sair com calma. Quem sabe que uns 2, 3 anos, porque eu trabalho muito, cara, ele tem que vir com calma, eu gosto, mas tem que ver. Talvez, não sei, eu vou fazer a tese de docência primeiro, ou o manual primeiro, deixar rolar, mas com certeza uma hora vai sair que eu quero. Cara, a última pergunta, que é uma coisa que me chama a atenção... O que é ser um professor titular? Às vezes a gente escuta isso, né? Fulano é professor titular, tal. Assim, você é professor da USP, daí tem o professor, o segundo que você falou, e daí tem o titular. Qual que é o grande lance de ser o professor titular? Tem alguns, sei lá, em privadas não tem muito isso. Não tem até pode ter uma carreira e tal, depende muito de cada universidade. Tem gente que usa o titular sem ser mesmo titular. Qual é a inspiração? Itália, a Alemanha, por exemplo, na Alemanha, só pode chamar de professor o catedrático. O catedrático é o titular. Entendido. Então, o assistente, na Alemanha, não seria professor. Eles chamam lá de assistente. Entendi. Só é professor o catedrático, que é quem tem a cátedra lá. E aí o catedrático, ele nem dá muita aula, assim, de base, graduação. Lá na Alemanha eles dão mais as aulas de abertura, que aí traz uma tese. Quem dá as aulas mais de base, assim, de teoria básica, são os assistentes e tal, mas só é professor. E lá na Alemanha ser professor é foda pra cacete. Na tua caixinha do correio tu bota Herr Professor. Então é diferente. Aqui no Brasil, o titular, na USP, por exemplo... são só esses no final da carreira. Entendido. Para ser chefe de departamento, por exemplo, eu acho que tem que ser titular. Não sei se excepcionalmente pode ser associado, mas acho que como regra tem que ser titular. É meio que quem gere a produção científica ali, os assistentes vão ajudar. Tem uma questão de status ali com relação ao titular. E tem vagas. Por exemplo, na USP, em processo penal, só tem 2 titulares, que é o Badaró e o Zanoide atualmente. Depois, os associados, para tu ser associado, o concurso de livre docência, ele abre todo ano. Então, e dá pra gente de fora fazer também. É só ter doutorado, qualquer pessoa pode ir lá e fazer o concurso de livre docência. Não faz muito sentido, é um título a mais, mas não faz tanto sentido. Para quem é da USP, quando tu passa na livre docência, automaticamente tu sobe de carreira. Para doutor, para associado. E só pode fazer concurso de titular quem é associado. Fantástico. Só que o titular só abre quando abrir vaga.
Então, só quando o Zanoide e o Badaró saírem que eventualmente vai abrir vaga para titular. Na Itália tem os ordinários, aí chama ordinário. Na Alemanha é catedrático, na Itália é ordinário, que aí são os grandes professores também. Cada universidade, em geral, só vai ter um sobre cada matéria. Então ele vai ser o ordinário de processo penal da Universidade de Messina, da Universidade de Bolonha. Em geral é um ordinário, sabe? Que é o cara que está criando a teoria naquela universidade sobre aquele tema. Cara, sensacional. Sensacional. Senhoras e senhores, esgotamos o tema aqui quase, assim, pô, 1h de conversa, 1h10 de conversa, assim, pô, profundidade aqui nessa perspectiva acadêmica. Vinícius, meu irmão, vai tocar um sino ali agora, falando que deu o tempo. Eu só vou esperar tocar pra você dar um recado final pra galera, porque senão o seu recado vai sair com um pi no meio, assim, ó. Aí, ó. Pronto. Feito, foi. fechou. Agora sim. O pi. Mensagem final pra turma aí que nos acompanhou até agora. Então, pessoal, acho que estejam animados, dentro do possível, é óbvio. Não dá para esperar que a pessoa vai ter condições familiares, econômicas para largar tudo e fazer um mestrado, doutorado, tudo em sequência. Mas, se possível, se tiverem essa vontade, façam o mestrado, doutorado. É interessante, contribui para a atividade da advocacia. Mas eu não quero ser professor. Não importa, eu acho que é importante sim fazer o mestrado, doutorado para incentivar, mas com um porém. Desde que a pessoa realmente queira fazer algo legal. Não precisa querer ser professor, mas precisa querer fazer um bom mestrado. Porque tem gente que tá lá, entra só para botar no título, quer fazer uma dissertação nas coxas, não vai fazer nada decente. Aí não precisa. Se a pessoa, preciso fazer para ser um bom advogado, uma boa advogada, não precisa. Mas se quiser, se tiver vontade, ajuda e pode ser importante. E eu estou à disposição, é um prazer, eu quero realmente formar um grupo que possa caminhar junto por anos, ter os discípulos, ter gente que pesquisa junto, abrir o edital para o grupo de pesquisa em acordos penais, para quem está fazendo pesquisa sobre esse tema. Então é um prazer, a gente pode trabalhar junto, tanto aí fazer parcerias acadêmicas, parcerias na advocacia também. Como eu disse, apaixonado em tanto dar aula quanto advogar, a gente faz boas parcerias com vários advogados. E esse é um ponto interessante também, o meio acadêmico, a advocacia, é um espaço de fazer grandes amigos. E eu gosto muito disso. Eu não sou tão piadista quanto o Gustavo, eu sou mais serião e tal, mas eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto de falar com elas, perguntar como é que elas estão, saber o que elas estão fazendo da vida, trocar angústias. A vida tem várias angústias e é bom a gente sempre trocar junto, pensar junto sobre elas. Então, tanto no meio acadêmico quanto na advocacia, dá para fazer bons amigos e construir junto, e eu tô aqui para isso, eu acho que a vida é para isso mesmo, então obrigado. Vocês são 2 amigos aqui que eu fico muito feliz de compartilhar esses espaços, de ver crescendo aqui em Brasília e a gente está junto nesse crescimento. Senhoras e senhores, Vinícius Vasconcelos, papo extraordinário. Até o próximo episódio. Valeu, João. Foi demais, hein? Sensacional, hein? Valeu.